vai trabalhar, Então, hoje a gente vai trabalhar a questão da estequiometria. Tá? Então, a estequiometria nada mais é do que a gente poder trabalhar relações entre compostos. A estequiometria, vamos dizer assim, bastante... Como é que eu posso dizer que palavra que explicaria isso? Mas ela é bastante mal vista pelos alunos, porque como ela trabalha relações matemáticas, o pessoal tem um medo danado disso daí, tá? Então, a minha conversa hoje não é só para a gente rever alguns conceitos que eu acredito que vocês já devam ter estudado no ensino médio, mas também para que a gente possa aí desmistificar algumas coisas, tá? Então, nós vamos dividir o conteúdo de estequiometria em dois momentos. O primeiro momento é o momento inicial, onde nós vamos trabalhar os aspectos gerais, vamos fazer uma pequena introdução aí, a gente tem 1h20, 1h40 aí de aula, vamos fazer uma introdução aos aspectos gerais, até para nivelar todo mundo, e na nossa aula do dia 10 nós vamos fazer, então, um aprofundamento dentro da análise e relações entre compostos. Então, a primeira coisa que eu peço, assim, para vocês, pessoal, é que vocês fiquem bem à vontade para fazer perguntas, tá? Nós vamos trabalhar, assim, os conceitos de uma maneira aplicada. Nós não vamos ficar perdendo momentos aí, trabalhando conceituações, que lá vamos, por exemplo, lá no vestibular, ele não vai pedir para você explicar o conceito do que seria a mol. Ele vai dar uma questão, ele vai te dar um problema e vai pedir para que você selecione esse problema. Então, é isso que nós vamos trabalhar na nossa aula de hoje. Muito bem. Então, a estequiometria, né, definindo essa área, é a área da química que realiza cálculos de quantidade de reagentes e produtos de reações químicas. Eu ainda vou além e digo para vocês que a estequiometria, ela trabalha relações entre produtos químicos, sejam relações de reagentes com produtos ou relações de reagentes com reagentes, produtos com produtos, tá? Mas então, primeiramente, para eu poder entender o que é o cálculo estequiométrico, entender o que é a dita estequiometria, eu preciso entender o que é uma reação química, tá? Então, uma reação química, ela é basicamente uma transformação química. Então, a gente tem na natureza dois tipos básicos de transformação. A transformação física, que é aquele tipo de transformação onde a nossa substância ela altera seu estado físico ou a sua forma, porém a sua composição química ela permanece intacta. E as transformações químicas são aquelas transformações em que eu altero a composição química da matéria, tá? Então, as transformações químicas são as nossas reações químicas. E toda reação química, ela vai ser composta de duas etapas primordiais. A primeira etapa é chamada de reagentes e a segunda etapa é chamada de produtos. Então, para a gente entender assim, né, de um conceito mais geral, os reagentes eles serão as matérias-primas que serão utilizadas na nossa reação. Então, são os compostos que dão origem à nossa reação química. Enquanto que os produtos são as substâncias que estão sendo obtidas na reação química. Tá? Então, substâncias que estão sendo obtidas na reação química. Então, aqui eu trago para vocês um exemplo de reação química só para a gente poder discutir algumas situações. Tá? Então, essa reação química, pessoal, é a reação química que ocorre naquela experiência do vulcão, que ela é uma experiência bastante utilizada em sala de aula e tal, né, onde o cidadão mistura bicarbonato de sódio com vinagre. Então, essa reação química, ela tem um aspecto visual bastante interessante, porque ela vai formar uma espuma no momento da ocorrência da reação, tá?
Então, só para a gente poder entender essa questão aqui, então. Vamos só dar uma alterada aqui. Essa seta aqui, que eu estou destacando para vocês, ela indica o sentido da reação. O que significa dizer sentido da reação? Significa que bicarbonato e vinagre, então os dois compostos que eu estou reagindo, formarão os demais compostos, acetato de sódio, gás carbônico e água, tá? Então ela indica o sentido da reação. Muita gente faz algumas analogias erradas, achando que a reação é sempre lida da esquerda para a direita. Mas se a seta ela estiver invertida, ela será lida da direita para a esquerda. Então tem que prestar muita atenção nesse detalhe aqui, tá? Bom, a seta, ela sempre vai indicar para mim quem são os meus produtos. A seta sempre aponta para os produtos. E do outro lado da minha reação, temos os reagentes. Então, as substâncias que estão se combinando para formar os produtos, né? As matérias-primas da nossa reação. Tá? Então, essa reação química aqui, até eu provoco vocês, né? Quem quiser, pega lá uma colherinha de bicarbonato e uma colherinha de vinagre, né? Coloca bicarbonato num copo, aplica, né, o vinagre sobre esse material, bicarbonato de sódio, ele é vendido aí como fermento químico, então é bem fácil de encontrar, tá? Então vocês jogam vinagre e observam isso aqui acontecendo, ele vai começar a formar bolhas, e essas bolhas é o gás carbônico que está escapando, tá? Então só para a gente ter esse entendimento. Só um minutinho aqui, pessoal, que eu vou manter aqui. Esqueci de... Isso, agora ninguém atrapalha mais a nossa aula. Então, problemas técnicos a gente resolve ao vivo. Bom, aqui nessa nossa reação, a gente tem descrito todos os componentes, né, que formam a nossa reação. Não tem problema, isso aí faz parte. É até bom que apareceu o barulhinho assim, eu já lembrei de desativar o WhatsApp para, caso alguém me procurasse, já não me achar também. Então, aqui, vou dar um segundo exemplo aqui de reação química para vocês. Então, ferro no estado sólido, atuando com o ácido clorídrico, diluído em água, formando cloreto de ferro mais gás hidrogênio. Então, só para a gente ver aqui essa situação. Então, essa reação química, ela vai ter alguns números que vão ser representados aqui na frente, tá? Então, esses números que eu queria conversar um pouquinho com vocês. Tá? Esses números aqui, pessoal, eles indicam a quantidade que cada componente da reação participa dentro da reação, tá? Então, esses números, eles são chamados de coeficientes estequiométricos da reação, tá? O que eles representam? A quantidade de material, ou a quantidade de substância. Tá? Então, ele representa a quantidade de substância que participa da minha reação. Essa quantidade de substância, ela sempre vai ser escrita em mol. A gente já vai falar o que é isso. Ela sempre vai ser escrita em mol. E como que eu faço a leitura da minha reação química, então, levando em consideração os coeficientes? Então, eu posso dizer que 1 mol de ferro
reage com 2 mols de ácido clorídrico, formando 1 mol de cloreto de ferro, 2, e 1 mol de gás hidrogênio. Então, é dessa maneira que a gente vai fazer a leitura da minha reação. E aqui, ó, estequiométrico. Então, está diretamente relacionado com o que a gente vai estudar. Então, esses números, eles não são números avulsos que estão aqui. São números importantes. Então, eu tenho que dar atenção para o que estes números representam, tá? Bom, muitas vezes as questões não trazem os valores dos coeficientes estequiométricos para nós. Então, eu preciso fazer um balanceamento. Eu preciso ajustar esses coeficientes estequiométricos para que então eu possa fazer trabalhar as relações que me são pedidos, tá? Então, a gente tem vários métodos para fazer balanceamento. Então, a gente pode usar, por exemplo, o método das tentativas, que é um método, né, bastante simples, porém, muitas vezes ele não obtém sucesso. Eu posso fazer por um sistema chamado de oxirredução, que aí eu analiso as perdas e ganhos de elétrons pelas substâncias, né, a tendência de ganhar ou perder elétrons, ou eu posso utilizar em casos assim mais avançados, associação por matrizes. Então ela já é mais difícil, porque aí eu entro em sistemas lineares, então tipo, ela fica uma determinação mais complicada. O método das tentativas é o método mais tranquilo e ele resolve aí a maioria dos nossos problemas, tá? Então, o que consiste o balanceamento, tá? Pela lei da conservação da massa, né, que foi estipulada lá por Antoine Lavoisier no século XVIII, a massa dos reagentes deve ser integralmente convertida em produtos. Tá? Então, a massa de reagentes deve ser igual à massa de produtos. Tá? Isso aqui é a definição da lei da conservação da massa. Para ficar simples de entender, a gente também pode trabalhar o seguinte: o número de átomos de um elemento nos reagentes deve ser igual ao número de átomos deste elemento nos produtos. Então, eu vou ensinar para vocês aqui um métodozinho de fazer balanceamento, que acredito eu possa ajudar vocês, tá? Ele tem que ser praticado e tudo mais, né, para vocês poderem aprender, mas ele ajuda a fazer as análises que a gente precisa. Então, vou fazer o seguinte, aqui na flechinha, eu vou dividir o que é reagente de produto. Agora eu vou descrever todos os elementos que aparecem no reagente e todos que aparecem no produto. Então, eu tenho elemento sódio, tenho elemento oxigênio, tenho elemento hidrogênio, que aparece novamente aqui, e se vocês prestarem atenção nesse SO4, ele aparece integralmente no produto. Então, eu posso considerar o SO4 como uma estrutura só. Tá? Se quiser fazer para o enxofre, para o oxigênio, tudo bem. Né? Mas se eu considerar como uma estrutura só, então eu posso usar dessa maneira. Achei os componentes do reagente, agora vou ver no produto. Então eu tenho aqui, o sódio, o grupo SO4, tenho o hidrogênio, tenho o oxigênio. Então os mesmos componentes que aparecem no reagente aparecem no produto. Tá? Então aqui só para ficar claro, reagentes e produtos, tá? Só para a gente poder se orientar. Agora, eu vou fazer o quê? Vou mudar de cor aqui só para a gente... Eu vou descrever a quantidade de cada um dos elementos dentro da minha reação. Então, sódio. Tenho um átomo de sódio dentro da estrutura do NaOH, que é o hidróxido de sódio. Tenho um oxigênio dentro dessa estrutura, um hidrogênio, e no H2SO4 eu tenho mais 2 hidrogênios. Então eu tenho composto 1,
mais composto 2. Então, eu vou fazer composto 1 mais composto 2. Separa, não agrega, não unifica isso daí, tá? Que pode te dar algum problema. E tenho um grupamento SO4 no reagente. Agora eu vou ver no produto o que eu tenho. Tenho 2 sódios no Na2SO4, tenho um grupo SO4, tenho 2 hidrogênios no H2O e tenho um oxigênio no H2O. Então, agora eu tenho as quantidades de cada um dos meus elementos dentro da minha equação. O que eu preciso fazer? Agora eu tenho que ajustar, tá? Eu tenho que fazer os ajustes. E os ajustes são feitos de que maneira? Multiplicando a quantidade que eu tenho dos meus componentes. Sempre trabalho com multiplicação. Então, veja o seguinte. Eu tenho um átomo de sódio no reagente e 2 átomos de sódio no produto. Então, se eu preciso ter 2 átomos de sódio para ficar igual às quantidades, eu vou multiplicar isso aqui por 2. Tá? Vou multiplicar isso aqui por 2. Ou seja, eu vou obter 2 átomos de sódio igual aos 2 átomos que eu tinha no produto. Esse número 2 que eu escrevi aqui, eu vou pôr na frente do composto que contém o sódio. Por quê? Porque ele me indica que eu preciso de 2 moléculas de NaOH para ter os 2 sódios que eu preciso lá no produto. Como eu tenho um oxigênio, eu já vou multiplicar esse oxigênio por 2, e como eu tenho um hidrogênio, eu já multiplico este hidrogênio por 2, tá? Então, aqui, eu fecho parênteses, porque eu trabalhei apenas esse hidrogênio aqui, dentro dessa sentença. Esse hidrogênio eu ainda não estou analisando ele, tá? Então, só para mim ver as quantidades de cada um, 1 vezes 2, 2 oxigênios, 1 SO4. Como eu tenho um SO4 aqui também, eu não preciso multiplicar. Então, vejam, 2 sódios, 2 sódios, 1 SO4, 1 SO4. Vejam que eu não mexo na estrutura desse composto aqui. Então, significa que a quantidade que eu tenho de moléculas para esse composto é igual a uma unidade. Então, regra de balanceamento, tá? É uma unidade. Agora eu tenho 2 oxigênios aqui e 1 oxigênio para cá. Então, eu vou fazer o quê? Vou multiplicar esse oxigênio aqui por 2, porque eu preciso ter 2 igual eu tenho no reagente, tá? E isso me totalizam 2 oxigênios. Como o oxigênio está na mesma molécula do H2O, né? Está na mesma molécula que o hidrogênio, eu já multiplico esse hidrogênio aqui por 2 e represento esse valor 2 aqui na frente do H2O. Tá? Então, o que isso me diz agora? Me diz que eu terei 4 átomos de hidrogênio no meu produto. Bom, no meu reagente eu tenho 1 vezes 2, que é igual a 2, mais 2 átomos de hidrogênio, totalizando 4 átomos de hidrogênio. Então, vejo, 2 é igual a 2, 1 é igual a 1, 2 é igual a 2 e 4 é igual a 4. Percebam dentro dessa análise que eu não mexi em nada nesse composto aqui. Significa que o coeficiente estequiométrico dele também é igual a 1. Então, isso aqui, pessoal, é método das tentativas, tá? Dá para fazer de outro jeito? Dá, tranquilamente. Então, por exemplo, vamos reescrever aqui. NaOH mais H2SO4, formando Na2SO4 mais H2O. Então, esse método que eu descrevi para vocês, ele é o mais trabalhoso, porém ele é mais fácil de você visualizar as informações que você precisa. Essa representação que eu vou fazer agora, e até vou representar os coeficientes estequiométricos de uma cor diferente, ele é já um pouco mais trabalhoso. Eu preciso dominar esse método aqui para poder vir fazer o que eu vou fazer aqui. Então, vejam. Cadê minha flechinha? Onde é que foi parar essa?
Deve preparar minha flash. Sumiu a minha. Tem que usar uma cor mais escura. Eu posso... Aí. A gente vai ficando velho, já vai ficando um problema de visão. Aí. Um sódio no reagente, 2 sódios no produto. Então, já multiplico esse sódio por 2. Tá? Um SO4 no reagente, um SO4 no produto. Então, já multiplico isso aqui por 1, isso aqui por 1. Tá? 2 vezes um oxigênio dá 2 oxigênios. Como aqui eu só tenho um oxigênio, multiplico aqui por 2. Então, 2 vezes 1 dá igual a 2. 2 vezes 1 hidrogênio dá 2. Mais 2 hidrogênios do H2SO4 totaliza 4 hidrogênios. 2 vezes 2 igual a 4. Então, está feito o meu balanceamento. Então, vejam, isso que eu acabei de fazer, essa demonstração aqui, é essa demonstração resumida. Então, em vez de eu fazer todo esse cálculo aqui na folha, eu desenvolvo ele mentalmente e faço isso aqui de cabeça. Continua sendo método das tentativas. Tá? Então, muitas vezes, o balanceamento se faz necessário. Tá? O cidadão lá que elabora a questão, ele não te dá a equação balanceada e você tem que correr atrás dessa resposta. Ok? Eu sei que isso aqui parece... Ah, por que o SO4 não foi multiplicado por 2? Porque aqui, ó, nessa estrutura do SO4, aqui, ó, eu tenho um grupo SO4 e aqui eu tenho um grupo SO4. Se a gente for analisar lá por exemplo, esse composto aqui, Na2SO4. Se eu for lá olhar naquela tabela de cátions e ânions, eu vou ver que o sódio, ele tem carga mais 1, e o grupo SO4 tem carga menos 2. Então, para neutralizar essas duas cargas negativas, eu preciso pegar essa carga aqui e multiplicar ela por 2. Então, fica Na2SO4. Ou, né, pela regrinha do ninja lá que eu falei para vocês, Na mais SO4 menos 2. Então, esse valor eu escrevo aqui e esse valor eu represento aqui atrás. Como é uma unidade de SO4, eu represento ela só assim. Então, fica Na2, né, que esse valor vem para cá, SO4. Daí eu poderia representar até entre parênteses esse 1 aqui atrás. Mas aí eu estaria colocando informações que não são úteis, vamos dizer assim. Por isso a gente deixa ele dessa maneira. Ok? Não sei se eu consegui ser claro ou não. Mas balanceamento de reações químicas, pessoal, é assim, ó, para aprender tem que fazer exercício, tá? Então, se vocês, né, assim, uma dica que eu dou para vocês, caso vocês queiram aprender balanceamento de reações químicas, vocês podem entrar lá no site, por exemplo, do Brasil Escola. Ele tem vários exercícios com gabarito e explicação do porquê que é feito daquela maneira. Então, é interessante vocês terem uma ferramenta que vocês podem estar pesquisando para tirar dúvidas, tá? Claro, eu estou aqui também junto com vocês, né, durante esse tempo do cursinho, vocês têm os monitores, então aproveitem essa galera aí para vocês tirarem dúvidas, né, para não se complicarem em relação aos entendimentos, né, que a gente tem a respeito de um conteúdo ou outro, ok? Bom, para eu estudar cálculo estequiométrico, eu preciso determinar a quantidade dos elementos, né, em uma determinada amostra, ou determinada quantidade de material que eu preciso, tá? Então, vamos pensar o seguinte, se eu quero... Ah, muito bom, portal Estudos em Química também. Tem o Manual da Química, que eu super indico também, e no YouTube tem, tem um canal de um professor chamado Paulo Valim, o cara é sensacional. Então é uma dica que eu dou, quem quiser, né, tá procurando essas informações, fica, né, até eu, se alguém precisar, tá fazendo exercício ali da monitoria e tal, tá com uma dúvida, não sabe, por exemplo, não lembro aonde procurar, com quem conversar, tem meu WhatsApp ali no grupo dos alunos, podem me procurar, tirar dúvida, tá? Eu só não vou responder se eu estiver em sala de aula, mas senão, se eu estiver livre ali, tipo sábado de tarde, né,
Vamos pensar ali no domingo, finalzinho ali à noite, até umas 9h30, 10 horas da noite. Se precisarem de auxílio, vocês podem me procurar, tá bom? Então, assim, ó, como que eu faço para determinar a quantidade de uma amostra? Então, eu vou determinar a massa dessa amostra, tá? Então, eu vou determinar a massa dessa amostra. Mas quando eu determino a massa, eu determino a quantidade de matéria que eu tenho dentro do conjunto de estruturas daquela amostra. Então, conjunto de moléculas, conjunto de átomos e assim por diante, tá? Então, apenas a massa, ela pode me dar uma ideia errada da quantidade de elementos que eu tenho dentro dessa amostra, tá? Oi. Não, então beleza, então continuando. Então, uma ideia errada, né, da quantidade de material que eu tenho dentro dessa amostra. Caiu, pessoal? Aí não. Não, mas eu aqui tô... Ah, não, tranquilo. Então vamos continuar. Até, pessoal, se eu de repente sumir do nada, fiquem, não se assustem, porque aqui na cidade que eu moro, isso é bem comum, tá? Então, só para tranquilizá-los. Bom, então dentro de uma determinada quantidade de amostra, tá? Vamos supor aqui, eu tenho aqui um recipiente e dentro desse recipiente eu tenho uma determinada quantidade de material. Vamos supor que eu juntei aqui dentro carbono, tá? Então eu peguei esse meu recipiente e coloquei uma determinada quantidade de carbono aqui dentro. Aonde que eu consigo carbono? Eu posso conseguir a partir do carvão, vegetal, mineral. Então, carvão vegetal, né? Você vai comprar, fazer um churrasco no fundo do pacote de papel craft lá, sobra um pozinho bem fininho e tal. Então, aquilo ali é carbono, tá? Então, eu quero fazer um experimento com esse carbono. Então, eu vou lá e determino a massa desse material, para mim saber quanto de material eu tenho. Mas eu posso também utilizar, eu posso querer saber quantos átomos de carbono estão presentes dentro dessa amostra, tá? Eu posso querer saber quantos átomos de carbono estão presentes aqui dentro. E aí, para mim saber quantos átomos de carbono estão aqui nessa minha amostra, eu vou precisar de uma definição um pouco melhor. Então, aí eu vou trabalhar com o que eu chamo de constante de Avogadro. Então, essa constante de Avogadro, ela é de 6,02 vezes 10 na 23 entidades, tá? E ela representa a quantidade de entidades químicas que eu tenho em uma amostra. Quando eu falo entidade química, né, então o que seria uma entidade? Não é uma assombração, tá, pessoal? Pode ser um íon, pode ser um átomo, tá? Pode ser um elétron, pode ser uma molécula e assim por diante. Então, esses atributos dessas entidades são encontrados nos nossos estudos em química e a quantidade delas pode ser representada pela constante de Avogadro. Então, esse valor aqui, 6,02, ele pode ser obtido de que maneira? Ele pode ser obtido dividindo-se 12 gramas exatas de carbono, então essa quantidade de carbono que vamos supor que eu determinei, 12 gramas exatas, dividido isso pela massa de um átomo de carbono. Tá? Então, a massa real do átomo de carbono seria isso aqui. Então, ele me dá um valor aproximado, né, de 6,01 alguma coisa, né? Fazendo os arredondamentos, 6,02, tá? Isso aqui, pessoal, essa constante de Avogadro, ela vai representar para mim uma quantidade de matéria que eu vou definir sendo mol, tá? Então, 6,02, então aqui, ó, 6,02 vezes 10 na 23, qualquer coisa, representa 1 mol dessa qualquer coisa. Então, se eu tenho, por exemplo, 1 mol de íons, 6,02 vezes 10 na 23, íons. 1 mol de átomos, 6,02 vezes 10 na 23, átomos, tá?
Então, essa constante de Avogadro, ela foi dada em homenagem, né, ao químico, desculpa, italiano, Amedeo Avogadro, tá? Ele não descobriu isso aqui, tá? Isso aqui foi descoberto no século XX, a relação desse valor. Mas, em homenagem, né, a Avogadro, por conta das suas contribuições, então batizou-se essa constante como constante de Avogadro, tá? Opa. Então, por exemplo, tá? Quando a gente vai trabalhar com a constante Avogadro, para ficar mais fácil de vocês memorizarem o que é esse número, pensem sempre o seguinte: uma dúzia de laranjas. Tem quantas laranjas em uma dúzia de laranjas? Vamos lá, pessoal, rapidinho. Quantas laranjas eu tenho numa dúzia? 12. Alguém faz objeção a esse valor? Alguém tipo diz que não acredita que esse valor esteja certo? Acredito que não, né? Então, uma dúzia de laranjas tem 12 laranjas, tá? Então, esse valor, por exemplo, da dúzia, é um valor que é tão utilizado por nós no nosso dia a dia que fica fácil de fazer correlações. Por exemplo, meia dúzia, 6 unidades. Duas dúzias, 24 unidades. E assim por diante. Então, fica fácil de fazer correlações. Agora, esse número é um número que não é comum no dia a dia de vocês. Não é um número que vocês vão ver com frequência e tal, tá? Mas ele representa uma quantidade. Então, a gente pode dizer que mol, o conceito de mol, ele é semelhante ao conceito de dúzia, só que cada um com suas quantidades definidas, tá? Enquanto aqui eu tenho 6,02 entidades, aqui eu tenho 12 entidades, tá? Então, se eu disser, por exemplo, que eu tenho 1 mol de átomos de ferro, significa que eu tenho 6,02 vezes 10 na 23 átomos de ferro. Ou melhor ainda, vamos supor que eu tenho 1 mol de moedas de 1 centavo. Então, eu terei 6,02 vezes 10 na 23 moedas de 1 centavo. Tá? Então, o conceito de mol é esse aí. Eu posso usar ele para qualquer coisa, tá? É claro. Eu não vou usar o conceito de mol, por exemplo, para substâncias macroscópicas, porque daí fica meio aleatório o negócio. Por exemplo, eu quero comprar 1 mol de bolinhas de ping-pong. Para que você vai precisar de 6,2 vezes 10 a 23 bolinhas de ping-pong? Né? Então fica uma coisa meio absurda, tá? Exatamente, fica fora de percepção. Agora, vamos supor o seguinte, esse número aqui, né, todo mundo concorda que é um número absurdamente pequeno, desculpa, absurdamente grande. Por que esse número é tão grande? Porque as nossas estruturas são absurdamente pequenas, tá? Então, quanto menor o tamanho de uma substância, quanto menor o diâmetro de uma partícula, maior o número de unidades dessa partícula podem ser armazenadas, tá? Então, fica aí essa ideia, né? O número ele é gigantesco porque as estruturas são extremamente pequenas, tá? Muito bem. Dentro desse conceito de mol, a gente pode trabalhar também o que a gente conhece por massa molar. Tá? Então, é a massa de matéria contida em 1 mol de amostra. Os livros didáticos, eles dizem que a unidade básica da massa molar seria a massa de 1/12 do átomo de carbono. Então, 1/12 de um átomo de carbono corresponde a uma unidade de massa atômica, por quê? O carbono apresenta uma unidade de massa de 12. O carbono, né? Então, ele tem uma massa de 12 unidades de massa atômica.
Se eu multiplicar isso aqui por 1 dozeavos, 12 cancela com 12. E aí sobra uma unidade de massa, tá? Eu gosto de trabalhar da seguinte maneira esse conceito quando eu trabalho com os meus alunos, porque ele tem que ser aplicável, tá? Entender o conceito, como surgiu é bacana, mas eu tenho que saber aplicar isso daí, tá? Vamos supor o seguinte, mesmo com o carbono. Então, o carbono, 12 unidades de massa atômica. Vamos supor que nós vamos fazer uma experiência na escola mesmo, ou em casa, e nós precisamos, então, pesar o nosso carbono para fazer essa determinação. A unidade de massa atômica está relacionada à soma do número de prótons, lá no núcleo, com o número de nêutrons, que também estão presentes no núcleo. Então, isso aqui me dá o valor da unidade de massa atômica, tá? Eu faço uma pergunta para vocês. Em casa, ou na escola de vocês, eu tenho como pesar, como determinar a massa de um único átomo? Eu tenho uma balança extremamente precisa que me dê a massa de um átomo? Não. Então, né, tipo, acredito que todos vão ter a mesma resposta. Não. Então, vou pensar o seguinte, se eu fosse trabalhar a massa molar, se eu fosse trabalhar o conceito de massa molar, levando em consideração a massa atômica, eu ia estar lascado, porque eu não tenho como pesar uma unidade. Aí, o que o pessoal, qual foi a jogada? Qual foi a jogada? De você criar uma conversão de unidades que transforme essa unidade aqui, que é microscópica, em uma unidade macroscópica. Então, eles atribuíram que a unidade de massa atômica, ela equivale à unidade de grama por mol. Então, a gente trabalha a massa atômica do carbono como sendo uma massa de 12 gramas por mol, ao invés de 12 unidades de massa atômica. Isso aqui, pessoal, é macroscópico. O que representa essa unidade? Significa que em 1 mol de átomos de carbono, eu tenho um acumulado de 12 gramas de massa. Ou eu posso dizer que em 6,02 vezes 10 na 23 átomos de carbono, eu possuem uma massa de 12 gramas. Tá? Então, o conceito de massa molar seria isso. Pessoal, 12 gramas. Eu já não consigo determinar isso em sala de aula? Já não é mais fácil de determinar essa massa? O que vocês acham? O que vocês me dizem? Né? Acredito que todo mundo vai concordar. Tá? Obrigado aí, pessoal, participação. Tipo, fica muito mais fácil. Muito, muito mesmo. Então, a gente pode, qualquer balançazinha aí que tenha 2 dígitos de precisão depois depois da vírgula, aí eu consigo trabalhar tranquilamente essa unidade de massa. Então, fica mais fácil, tá? Para ficar fácil da gente buscar esses valores de massa molar, eu trouxe aqui para vocês uma tabela periódica, tá? Uma tabela periódica simplesinha aí, mas só para a gente trabalhar alguns conceitos, tá? Até tá faltando aqui embaixo a série dos actinídeos, mas não vai interferir na nossa análise. Selecionei aqui para vocês o elemento químico enxofre. Então, o enxofre ele tem número atômico 16, então isso aqui ele representa o número atômico, né? Símbolo Z. E esse valor aqui embaixo, pessoal, é o valor da massa molar do meu composto. Então, eu posso dizer que o enxofre, ele apresenta uma massa de 32,06 gramas por mol. Tá? Então, a tabela periódica, ela fornece os valores que a gente precisa para trabalhar. Então, por exemplo, vamos pegar um exemplo aí, deixa eu ver. O Alan, vamos usar o Alan aqui, ó, alumínio. Então, em homenagem ao Alan. O alumínio,
ele tem uma massa molar aqui, se a gente olhar, de 26,982 gramas por mol, tá? Então, tipo, né, selecionei aleatoriamente um elemento, então procurei o número atômico para o alumínio, né, o Z para o alumínio é o número 13, e a sua massa é de 26,982 gramas por mol, tá? Se vocês, né, quiserem ser, dependendo o nível de precisão do teu exercício, 26,982 é aproximadamente 27 gramas por mol. Então, eu posso fazer este arredondamento. Então, eu posso trabalhar dessa maneira, tá? Se o exercício, se você tem, por exemplo, calculadora ali e tal, tem como trabalhar esses valores com números decimais, fiquem à vontade, tá? Por que esse número aqui ele é quebrado? Por que ele é um número com vírgula, tá? Porque esse número, ele é a soma, ele é a média ponderal da soma das massas de todos os isótopos do átomo de alumínio, tá? Então, a porcentagem de cada isótopo, ele me dá esse valor de massa no final do meu processo, tá? Então, só para a gente entender essa questão aqui da massa molar. Então, qualquer elemento químico que eu tenha na tabela periódica, eu tenho como trabalhar esse conceito de massa molar, tá? Bom, então vamos buscar exemplos de elementos da tabela periódica para a gente poder entender, então, como fica esse conceito de massa molar. Então, o oxigênio, se vocês procurarem lá na tabela periódica, vocês vão ver que ele apresenta um valor de 16 gramas por mol. Dá 15,9 alguma coisa, então deixamos em 16, que é um valor aproximado, fica mais fácil de trabalhar essa informação, tá? O sódio, ele apresenta um valor de massa molar, se eu for procurar lá na tabela periódica, de 23 gramas por mol. Tá? Então, esse valor lá da tabela periódica, 23 gramas por mol. Tá? O carbono, como a gente já citou anteriormente, 12 gramas por mol. Então, vejam, são valores que são fáceis de serem achados. Ok? O cálcio tem uma massa de 40 gramas por mol, enquanto que o elemento hidrogênio tem uma massa de 1 grama por mol. Aí, assim, professor, eu preciso decorar esses valores? Não, você não precisa decorar. Mas eu recomendo que vocês memorizem ou treinem para vocês lembrarem da massa de hidrogênio, da massa do oxigênio e da massa do carbono. Esses três elementos aqui, geralmente em exercícios, eles não dão as massas desses elementos, tá? Se a tua prova de vestibular, lá, vamos dizer lá, é vestibular ou seletivo, ele tiver uma tabela periódica lá no final da prova, você consulta a tabela periódica, tranquilamente, tá? Mas vamos supor que não tenha. Por exemplo, o Enem não tem tabela periódica avulsa para você pesquisar. Então, nada melhor do que memorizar esses três elementos. Pelo menos esses três, tá? Bom, e como que eu faço para determinar a massa molar para um composto, para uma substância composta, vamos dizer assim, né? Por exemplo, hidróxido de sódio. Como que eu faço para determinar a massa do hidróxido de sódio? Então, primeiramente, eu vou procurar lá na tabela periódica os valores de massa para os elementos sódio, 23G/mol, para os elementos oxigênio, 16G/mol, para o hidrogênio, 1G/mol. Então, achei os valores de massa molar para cada um deles. Eu gosto de fazer esse tipo de resolução dessa maneira. Sódio, oxigênio e hidrogênio. Então, coloquei todos os elementos que participam da composição química da minha substância ordenados. Massa molar do sódio, 23. Massa molar do oxigênio,
16, e massa molar de hidrogênio, 1. Como eu só tenho um átomo de sódio, 23 vezes 1. Um átomo de oxigênio, 16 vezes 1, e um átomo de hidrogênio, 1 vezes 1. Aí alguém me pergunta, é necessário fazer essa multiplicação por 1? Não, por quê? Porque qualquer número multiplicado por 1 é igual a ele mesmo, então eu posso extrair isso aqui. Agora, quanto que dá? 23 mais 16 mais 1. Então, 23 mais 16 dá 3 mais 6 dá 9, mais 1 dá 10. Vem 1 para cá, sobe 1 aqui. 2 mais 1 dá 3, mais 1 dá 4. Então, a massa molar do hidróxido de sódio é de 40 gramas por mol. Ou, podemos dizer que 1 mol de NaOH, ele apresenta 40 gramas de massa. Ou que 6,02 vezes 10 na 23, né, moléculas de NaOH, eles apresentam uma massa de 40 gramas, tá? Eu sempre falo para os meus alunos, né, quando eles apresentam dúvida, eu digo o seguinte, para mim ter 40 gramas de NaOH, eu preciso juntar 6,02 vezes 10 na 23 átomos. Tá? Então, só para a gente exemplificar isso daí. Gás carbônico, segundo exemplo. Carbono, 12 gramas por mol. Oxigênio, 16 gramas por mol. Então, como é que ficaria isso aqui? Carbono e oxigênio. O carbono tem 12 gramas por mol. O oxigênio, 16 gramas por mol. Eu tenho um átomo de carbono, então fica 12 vezes 1. E tenho 2 átomos de oxigênio. Estão vendo esse número 2 atrás do oxigênio? Então, eu vou multiplicar o 16 por 2. 12 vezes 1 é igual a 12. 16 vezes 2 é igual a 32. Ou seja, 12 mais 32, 2 mais 2, 4, 1 mais 3, 4. Então, a massa molar do gás carbônico é de 44 gramas por mol. Ou seja, 1 mol de gás carbônico apresenta uma massa de 44 gramas. Ou 6,02 vezes 10 a 23, né, moléculas de gás carbônico apresentam 44 gramas. E o carbonato de cálcio, por exemplo, ele apresenta então átomos de cálcio na sua composição, 40 gramas por mol, átomos de carbono, 12 gramas por mol, e átomos de oxigênio, 16 gramas por mol, tá? Então, como que ficaria isso aqui? Cálcio, carbono e oxigênio. Cálcio, 40, carbono, 12, oxigênio, 16. Tenho um átomo de cálcio. 40 vezes 1 dá 40. Um átomo de carbono. 12 vezes 1, que é igual a 12. E 3 átomos de oxigênio. Então, é 16 vezes 3, que dá igual a 48. Então, se eu somar 40 mais 12 mais 48, 2 mais 8 dá 10, vai 1. 4 mais 4 dá 8, mais 1 dá 9, mais 1 dá 10. Então, a massa molar do carbonato de cálcio é de 100 gramas por mol. Tá? Então, 1 mol de carbonato de cálcio apresenta uma massa de 100 gramas por mol. Tá? Então, esses cálculos de massa molar, eles são bem úteis, porque a gente utiliza bastante eles. Vamos supor que eu tenho uma situação aqui, assim, ó. Eu tenho ali uma situação. Vamos fazer essa linha para separar. Composto Ca NO3,2. Estão vendo que eu tenho esse parênteses aqui? Então, esse parênteses, ele multiplica, esse 2 que está aqui fora, multiplica tudo que está dentro do parênteses. Então, se eu for determinar o meu composto, eu vou ter que achar a massa do nitrogênio, que é 14 gramas por mol,
tem um átomo dentro do parênteses e mais o número 2 fora do parênteses. Então, é 14 vezes 1 vezes 2, que dá 28. O oxigênio, 16 gramas por mol. Como eu tenho 3 átomos dentro do parênteses, vezes 3, e como tudo isso está sendo multiplicado por 2, vezes 2. Então, vai ficar 16 vezes 3 vezes 2, ele vai dar igual a 96 gramas de oxigênio, tá? Então, leva em consideração, né, como fosse a propriedade distributiva lá da matemática, este número que está fora multiplica tudo que está dentro, ok? Mas não apenas bastando eu ter que calcular a massa molar do composto, muitas vezes eu preciso ajustar o que eu tenho de amostra para poder fazer uma operação matemática, tá? Então, por isso, muitas vezes eu tenho que usar o conceito de número de mols. Então, o número de mols, ele é uma relação entre a massa molar e entre a massa da substância e a massa molar desse composto. Por quê? Tá? Porque aí eu vou identificar quantas unidades, quantos elementos eu tenho contido dentro da minha amostra, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, só para a gente exemplificar, 32 gramas de O2. O gás oxigênio, O2, ele é composto por, né, 2 átomos de oxigênio. Então, cada átomo tem uma massa de 16 gramas por mol. Como eu tenho 2 átomos, 16 vezes 2, 32 gramas por mol. Então, essa é a massa molar do gás oxigênio. Para eu saber quantos mols equivalem a 32 gramas, então o número de mols para o oxigênio vai ser a massa de oxigênio dividido pela massa molar do gás oxigênio. Então, o número de mols de oxigênio vai ser igual. Massa de amostra, é esse valor aqui, ó, que ele está me correlacionando. 32 gramas. Massa molar, que eu acabei de calcular. 32 gramas por mol. Cancela grama com grama. 32 divididos por 32 é igual a 1. Como só tem o mol aqui, então 32 gramas de gás oxigênio correspondem a 1 mol de substância. Tá? Então, às vezes, eu preciso fazer esse ajuste antes de proceder os meus cálculos e tudo mais. 40 gramas de hidróxido de sódio. Então, a gente calculou no slide passado, né? Só voltando ali, hidróxido de sódio, ó, 40 gramas por mol. Então, a gente volta para cá. Então, o número de mols. Então, o hidróxido de sódio, 40 gramas por mol. Então, o número de mol de hidróxido de sódio vai ser igual a massa de hidróxido de sódio que eu estou analisando, dividido pela massa molar do hidróxido de sódio. Então, isso aqui vai ser igual número de mols de NaOH igual a 40 gramas de hidróxido de sódio divididos por 40 gramas por mol, que é a massa molar. Então, grama cancela com grama, 40 divididos por 40 vai ser igual a 1 mol de substância. Então, novamente, temos 1 mol. E aqui, 50 gramas de carbonato de cálcio. Então, a gente calculou a massa desse CaCO3 e viu lá que ela é de 100 gramas por mol. Então, o número de mols de carbonato de cálcio vai ser igual a massa de carbonato de cálcio divididos pela massa molar do carbonato de cálcio. Ou seja, o número de mols é igual a massa, que é de 50 gramas, divididos pela massa molar, que é 100 gramas por mol. Cancela grama com grama. 50 divididos por 100, então o número de mols de CaCO3 vai ser igual a 0,5 mol. Então, com base neste valor aqui, eu consigo, então, determinar, por exemplo, quantas moléculas eu tenho de CaCO3, né? Então, com base nesse valor, basta que eu multiplique 6,02
vezes 10 a 23 por esse valor, e eu terei, então, o número de moléculas de carbonato de cálcio dentro das minhas 50 gramas de amostra. Então, eu posso fazer esse tipo de correlação. Tá? Então, o número de mol, ele é importante, tá? Ele é importante para que eu possa, então, saber quanto que eu estou usando efetivamente de matéria dentro da minha amostra, tá? E o último tópico introdutório é o conceito de volume molar. Então, o volume molar, para ele ser determinado, ele tem que ser feito dentro do que a gente chama de CNTP. As CNTP equivalem a 0 graus de temperatura e 1 bar de pressão. Alguns livros, eles dizem que a CNTP, né, elas são atingidas quando tem 0 graus Celsius de temperatura e uma atmosfera de pressão, tá? Então ele também dá certo, porque 1 bar, ele equivale aproximadamente a 1,01 atmosfera. Então, valor bem similar e tudo mais. Então, o volume molar, ele equivale a 22,4 litros por mol de gás. Então, isso aqui nos traz uma ideia interessante. Vejam. Qualquer gás, ele vai ter um volume de 22,4 litros. Tá? Qualquer gás. Tá? Então, assim, pessoal, esse volume molar, ele é indiferente à espécie química que eu estou analisando, tá? Está no estado gasoso, apresenta esse volume molar, tá? Então, a gente pode analisar o seguinte, ó, gás hélio. Um mol de gás hélio, ele apresenta 22,4 litros nas CNTP. Então, eu posso dizer o seguinte, que 6,02 vezes 10 na 23 átomos de hélio apresenta um volume de 22,4 litros, tá? Agora, por exemplo, gás oxigênio, O2. 1 mol de O2 apresenta 22,4 litros. Então, eu posso dizer que 6,02 vezes 10 na 23 moléculas de O2 vão apresentar um volume de 22,4 litros, tá? Mesmo que a massa do hélio, por exemplo, a massa molar do hélio é de 4 gramas por mol, enquanto que a massa molar do gás oxigênio é de 32 gramas por mol. Mas vejam, mesmo as massas molares sendo tão diferentes, o volume molar, ele não muda, tá? E isso aqui vem de encontro com uma proposta de Avogadro, que diz que independente da espécie química de um gás, ele sempre vai ocupar o mesmo volume. O mesmo número de partículas vão ocupar o mesmo volume, tá? Então, só para a gente fechar essa primeira parte, né, dos conceitos, né, dentro do cálculo estequiométrico, ok? Então, a gente pode recapitular aqui, né, os conceitos que a gente vem analisando, né, dentro das grandezas químicas do cálculo estequiométrico. Então, eu tenho o mol, tá? Então, vamos mudar da caneta para o apontador laser para não... Aí. Então, eu tenho o mol, que representa 6,02 vezes 10 na 23 átomos, né? Ou moléculas, ou íons, ou elétrons, e assim por diante. O mol, ele é obtido a partir da constante de Avogadro, tá? Obtido a partir da constante de Avogadro. E a partir da relação da constante de Avogadro, eu consigo trabalhar alguns conceitos, como, por exemplo, a quantidade de matéria, né, o número de mols, ou quantidade de mols, que representa a massa de amostra dividido por sua massa molar. Então, vejam, o número de massa
ele está relacionado à soma do número de prótons com o número de nêutrons. Então, o número de massa, ele dá origem ao que a gente chama de massa atômica, tá? Então, ele dá origem ao que a gente chama de massa atômica, média ponderada das massas dos isótopos naturais. E a massa atômica, ela é diferente de massa molar. A massa molar é a massa de material contida em 1 grama de amostra. E a massa molar, então, ela é relacionada, a sua unidade básica está relacionada a 1/12 do átomo de carbono 12. Ok? Então, em relação às grandezas e tudo mais, nós temos então esse pequeno resuminho e tal. O que é importante para mim aqui, pessoal? Não que seja mais importante ou menos importante. Tá? O que é importante aqui para mim? O que é importante para mim? Constante Avogadro, quantidade de mol e a massa molar. Tá? E aqui ainda ficou faltando o conceito de volume molar, que é o total de litros por mol. Então ficou faltando o conceito de volume molar. Tá bem? Então, antes da gente resolver esse exercício, pessoal, né, quem quiser tomar uma água aí, só, tipo, 30 segundinhos aí para molhar a garganta, tá? Eu vou tomar uma água aqui também, só para mim poder dar continuidade, e vamos fazer alguns exercícios aí para praticar o que a gente vinha falando. O volume, na verdade, assim, ele não é a constante de Avogadro, mas ele é um valor constante, tá? Então, só para não confundir, né? Pessoal, até aqui, como que tá a aula? Tá legal? Tá chata? Muito conceito matemático? O que vocês estão achando? E me dá um feedback aí para mim ver aí o que eu preciso mudar e tudo mais. Opa, se tá entendível, eu já tô feliz, né? O que eu vejo, assim, muitas vezes, né, eu vejo com os meus alunos isso, né, quando eu vou trabalhar com eles no ensino médio. Se chega para eles, pessoal, hoje a gente vai começar a estudar cálculo estequiométrico. Aí lá na, eles olham lá no tópico da aula, a palavra cálculo, tem aluno que desmaia, tem aluno, assim, que o espírito sai do corpo, sabe? O cara fica pálido, tem aluno que começa a tremer, tipo, um nível de desespero, assim, como se eu tivesse entrando na sala de aula com uma metralhadora e apontando para eles, tá? Assim, não, parece exagero, mas as reações, pena que eu não posso filmar as reações dos meus alunos e mostrar, mas eu gostaria né, eu gostaria que vocês pudessem ver. O pessoal fica desesperado, gente. Meu Deus, isso é coisa do capeta. Eu falei, não é do capeta, tá? O benefício de ser professor é a gente poder ter pequenos prazeres, né? Principalmente quando corrige prova. Então, isso aí, meu Deus, sai cada pérola aqui. Mas o pessoal fica desesperado. E eu não. Eu falo para eles assim, pessoal, é difícil? É difícil. Qualquer matéria da área de exatas pode vir. Ela é difícil, mas por que ela é difícil? Porque ela exige interpretação. Então, tudo aquilo que exige interpretação é mais complicado, tá? Por exemplo, você vai fazer uma leitura de um texto, tá? Você vai ler um texto e vai extrair informações dele, tá? A partir do momento que a interpretação ela se torna mais detalhada, a simples leitura de um texto já se torna algo que é angustiante para muitas pessoas, tá? Então, eu espero nesses nossos dois encontros do cálculo estequiométrico que a gente possa, então, reduzir essa angústia, vamos dizer assim, né? Então, vamos aos exercícios. Separei 2 exercícios aqui para nós a respeito de cálculo estequiométrico, só para a gente trocar uma ideia, tá? Considere um copo que contém 180 ml de água. Determine, respectivamente, o número de mol de moléculas de água,
o número de moléculas de água e o número total de átomos, né? Então, aí, um exercício bem amplo e tal, para a gente trabalhar bastante coisa, bastante ideias e tudo mais. Então, ele traz algumas informações, como a massa atômica do hidrogênio e do oxigênio, que são os componentes da nossa querida H2O, né? Se o cara não sabe que a fórmula da água é H2O, ele já não consegue não consegue ir para frente aqui, tá? Então, H2O e CO2 são dois compostos aí que vocês têm que saber a fórmula de trás para frente, tá? Ele me diz que o número de Avogadro que nós vamos utilizar é de 6 vezes 10 na 23, tá? Então, ele facilita um pouco a nossa vida. E a densidade da água é de 1 grama por mililitro. Por que ele diz isso? Estamos trabalhando com massa molar. Mililitro não é unidade de massa, tá? Então, eu posso transformar. Então, a densidade vai ser igual à massa da substância dividida por seu volume. Se eu sei que a densidade é de 1 grama por mililitro, a massa é o que eu quero descobrir e o volume é de 180 mililitros. Mililitro corta com mililitro. Massa é o que eu quero descobrir. Exatamente. 180 gramas. Tá? Então, quando a densidade é de uma, você só faz a conversão direta. Então, temos 180 gramas de água para analisar. Então, aquela pergunta, né? Tomei um copo de água. Quantas moléculas de água eu estou ingerindo? Né? Curiosidade. Quantas moléculas de água eu tenho em uma gota de água? Né? Então, só para exercícios curiosidades que atiçam a nossa mente. Tá? Calma, agora nós vamos trabalhar a informação. Então, veja, ele quer saber o número de mol. Então, o número de mol para o H2O vai ser igual à massa de H2O divididos pela massa molar do H2O. Vejam, H2O são 2 átomos de hidrogênio e 1 de oxigênio. Então, são 2 hidrogênios e 1 oxigênio. Cada hidrogênio tem uma massa de 1 grama por mol, enquanto o oxigênio tem uma massa de 16 gramas por mol. Então, eu vou ter 2 vezes 1 igual a 2, 16 vezes 1 igual a 16. Então, a água ela tem uma massa molar de 18 gramas por mol. Tá? Então, calculando isso aqui, o número de mols de H2O vai ser igual à massa, que é 180 gramas, divididos pela massa molar, que é de 18 gramas por mol. Grama simplifica com grama. 180 divididos por 18. Então, o número de mols de H2O é de 10 mols. Tá? Então, tenho 10 mols de água dentro das minhas 180 gramas. Ok? Tenho 10 mols de água. Ele quer saber também o número de moléculas. Então, vejam. Número de moléculas. O mol, ele tem 6,02 vezes 10 na... Aliás, 6,02 não, desculpem. Vamos utilizar o termo que ele está utilizando, né, dentro do nosso exercício, tá? Só para não fugir muito. 6 vezes 10 na 23. No caso da água, moléculas. Se eu estou trabalhando com 10 mol, então quanto que eu vou ter? Então, 1 vezes x, regrinha de 3, 10 vezes 6,02 vezes 10 na 23. Então, x, ele vai ser igual 10 vezes 6, 60. Vezes 10 na 23. Então, ó, eu multiplico só o número, não multiplico o expoente de base 10 ali. Tirar esse 2 daqui, que ele não tem que estar aqui. Multiplico só, né, o 6. Esse 10 eu mantenho ele fixo. Então, eu posso representar dessa maneira. Então, eu tenho 60 vezes 10 na 23 moléculas. Ou eu posso dizer que isso aqui é igual a 6 vezes 10 na 24 moléculas. Então, essa é a quantidade de moléculas de água que eu estou
analisando dentro deste exercício, tá? Então, essa é a quantidade de moléculas de água que eu estou analisando dentro desse exercício. Então, vamos colocar aqui, por exemplo, o item A, o item B e agora o item C. Então, ele quer saber o seguinte, o número total de átomos que eu tenho dentro dessa amostra. Então, a molécula de H2O, ela tem 2 hidrogênios e tem um oxigênio, tá? Isso totaliza 3 átomos dentro da molécula. Isso totaliza 3 átomos dentro da minha molécula, tá? Então, se eu quero saber o número de átomos, eu vou pegar 3 vezes 6 vezes 10 na 24 moléculas. Cada molécula não tem 3 átomos, então eu vou multiplicar tudo por 3. 3 vezes 6 é igual a 18. Vezes 10 na 24. Opa. Átomos, então 3 átomos vezes 6 vezes 10 na 24 moléculas, dá o total de 18 vezes 10 na 24 átomos, ou 1,8 vezes 10 na 25 átomos em 180 ml de H2O. Então, estas seriam as respostas para a nossa primeira questão. Então, estas seriam as respostas para essa primeira questão. Então, vejam, são várias análises minuciosas, análises menores, que vão sendo feitas, tá? As análises que vão sendo feitas para eu poder, então, chegar a uma conclusão, ok? E aí, pessoal, uma questão, essa eu peguei da FUVEST, então, que é considerado o vestibular mais difícil do Brasil, tá? Vestibularzinho da FUVEST, e a gente vai conversar a respeito dessa questão aqui. Essa questão aqui, pessoal, é uma questão que ela foi feita para enganar mesmo. Ela foi feita para enganar. A tabela abaixo apresenta o mol em gramas de várias substâncias. Então, o que significa isso aqui? O mol em gramas significa que eu tenho a massa molar de cada substância, tá? Então, temos o alumínio, o ouro, 197 gramas por mol, ácido clorídrico, 36,5 gramas por mol, ozônio, 48 gramas por mol, o pentano, C5H12, 72 gramas por mol, e a água, H2O, 18 gramas por mol. Comparando massas iguais dessas substâncias, a que apresenta maior número de moléculas é... Gente, essa questão aqui é uma questão para pegar aquele cara que está com pressa de fazer vestibular, ou aquele cara que, tipo assim, que dormiu nas aulas de química do professor Joia, lá no cursinho da UFSC, tá? Induzir o cara ao erro. Por quê? Por que induzir o cara ao erro? Se você for pensar bem, 197 não é o nosso número maior. Aí o cidadão vem, qual que apresenta maior número de moléculas? O cara vem direto nessa aqui. Ai, não, 197 é o número maior de moléculas, então vai ser 197. Mas o C5H12 é o que tem maior número de átomos, né? Então eu quero saber maior número de moléculas. Então vamos usar a nossa resolução. Eu vou pular para essa página aqui, que é só para a gente ter mais espaço. Então vamos trabalhar com número de mols para cada uma dessas substâncias. Ele pede para que a gente trabalhe com valores de massas iguais. Se vocês não querem se complicar, vamos trabalhar o seguinte. A massa de amostra que eu vou trabalhar, ela vai ser igual a 200 gramas. Então, todas elas vão ser 200 gramas. Aí, professor, como é que você chegou nessa conclusão? Podia ser 100, podia ser 10, podia ser 1000. Tá? Então, eu vou estipular que a massa é 200 gramas. Então, vai ficar assim, ó. O número de mols para o ouro vai ser igual. Então, assim, ó, a fórmula do número de mols
Massa da amostra divididos pela sua massa molar. Então, para o ouro vai ficar 200 gramas divididos por 197. Para o HCl vai ficar 200 gramas divididos por 36,5. Aqui falta o G barra mol. G barra mol. Para o ozônio, vai ser 200 gramas divididos por 48 G barra mol. O número de mols do C5H12 vai ser igual a 200 gramas divididos por 72 gramas por mol. E para a água, o número de mols do H2O vai ser igual a 200 gramas divididos por 18 G barra mol. Então, o que eu estou fazendo aqui? Ó? Ele pede o que tem maior número de moléculas. Então, é o número de mols que eu tenho que trabalhar. Tá? Achar o número de mols. Então, como eu vou trabalhar o mesmo valor de massa para todos, então esse valor aqui é indiferente. Podia ser 100, 50, 10, 1 grama, tá? Vou trabalhar isso aqui, tá? Se você não tem calculadora, você já pode fazer algumas previsões. Vejam, 200 por 197, como são valores muito próximos, vai dar 1, alguma coisa, tá? Então, assim, ó, quanto menor for o denominador, maior vai ser o número de mols, tá? Então, só para a gente chegar nessa conclusão. Opa, 200 divididos por 197, ele vai dar igual, então o N para o ouro vai dar igual a 1,015 mol de ouro. Se eu quiser saber quantos átomos de ouro eu tenho aí dentro, só multiplicar por 6,02. Não precisa. O número de mols já dá a informação que eu quero, tá bom? Para o HCl, 200 divididos por 36,5. Então, o número de mols para o HCl vai ser igual a 5,47 mol. Opa, obrigado aí, José. Então, vejam, 5,47 é maior do que 1,15. Ou seja, o HCl já tem mais moléculas, já tem maior número de entidades do que o ouro. Quanto que dá 200 divididos por 48 aí para o ozônio? Calcula aí para mim. 4,16, muito bem. Então, veja, 4,16 é menor que 5,47. Então, o ozônio tem menos matéria do que o HCl. Qual que é o número de mols do C5H12? 2,77 mol. Então, veja, ó, começou a diminuir de volta. Até agora, quem está ganhando é o HCl. E qual é o valor do número de mols para a água? 11,11 mol. Então, vejam, 11,11 não é o nosso maior valor. Então, o maior número de moléculas que eu tenho, comparando uma mesma massa de amostra, fica para a molécula de água. Então, o número de mols, se eu quiser, não é o que o exercício está pedindo, mas, por exemplo, o número de mols de água é maior que o número de mols para o HCl, que é maior que o número de mols do ozônio, que é maior que o número de mols do C5H12, que é maior que o número de mols do ouro. Então, veja, o cara vai direto no ouro, porque é o maior valor de massa molar, e bem no fim é o que menos tem matéria. Isso ajuda a gente a pensar algumas coisas, vejo. O átomo de ouro, 197 gramas, é um átomo extremamente grande, ele é extremamente pesado. Molécula de água é levinha, ó, é pequenininha. Então, vejam, quanto menor a massa, menor o tamanho da estrutura, mais estruturas eu consigo pôr aqui dentro. Tá? Então, em relação às considerações finais para a gente fazer esse fechamento aqui. Tá? Então, dentro de uma reação química,
tá? Dentro de uma reação química, que é a nossa área analisada, nosso componente analisado, eu vou ter que analisar reagentes e produtos, tá? Reagentes e produtos, tá? Eu tenho que levar em consideração, dentro dessa análise, os coeficientes estequiométricos da minha reação e também, muitas vezes, eu vou precisar fazer o balanceamento, tá? Vamos trabalhar na aula que vem as aplicações, então, de mol, que representa aí uma determinada quantidade de matéria. Até quando vocês forem estudar físico-química, eu não sei, não lembro quem que é o professor que vai trabalhar com vocês, mas quando vocês forem trabalhar físico-química, vocês vão usar de novo esse conceito aqui, ó. E a quantidade de matéria contida em 1 mol, massa relacionada com a sua massa de amostra pela sua massa molar. Quando eu tenho que relacionar a massa molar, significa que eu preciso conhecer a minha espécie química que vai ser analisada. Então, eu não tenho como trabalhar número de mol se eu não sei qual espécie química que eu estou analisando, tá bom? A quantidade de matéria, né, que representa o mol, ela é dada por 6,02 vezes 10 na 23, que é a constante de Avogadro. Então, pessoal, não é advogado, não é avocado, que é aquele tipo de abacate, é avogadro, tá? Só para deixar bem claro, porque muita gente faz confusão lá, então, nas provas a gente acha bastante advogado ali, né? Constante de advogado deve ser o valor da taxa que o cara cobra, sei lá. Então, é constante de Avogadro, tá? E o que mais? E assim, ó, pessoal, na aula que vem, então, essa gente se encaminha. Imagine pagar essas custas de um processo desse aí. Então, para a aula que vem, a gente vai trabalhar com relações entre substâncias. Então, o que nós vamos fazer na aula que vem, no nosso encontro do dia 10? Nós vamos pegar esses conceitos aqui de molde e tudo mais e vamos aplicar isso aqui no estudo das relações entre substâncias. Tá? Então, a gente vai pegar lá, por exemplo, vamos pegar aqui uma reação composto A mais o composto B, forma o composto C mais D. Então, por exemplo, se eu usar uma determinada quantidade do composto A, quanto que ela vai, por exemplo, de um determinado componente C? Qual é a relação entre essas duas? Ou, se eu usar um composto B, quanto que ele vai formar do composto D? Tá? Então, começo a trabalhar relações entre substâncias. E aí a gente começa a ver, por exemplo, a determinar qual o rendimento de uma reação, quanto que eu obtenho de produto, analisar a pureza de material. Então, são todos processos que são desenvolvidos pelos químicos nos laboratórios de química e lá na indústria de transformação. Então, a aula que vem, no meu entendimento, ela é muito mais interessante do que a aula dessa semana, porque a gente começa a ver muito processo bacana, tá? Para ser analisado. Ok? Nossa, ainda temos 15 minutinhos. Alan, deixa eu fazer uma pergunta. Teria problema de encerrar um pouquinho antes hoje? Que eu ainda tenho que dar um pulo na outra escola que eu dou aula. Não, sem problema, professor. Eu fico devendo esses 15 minutos, qualquer coisa eu trabalho um tempo. Foi passado, já tá tudo certo, professor.
Não, porque daí o que eu tenho para falar encerra por aqui daí. Uhum. Não tem problema, professor. Não? Tudo certo. Então tá bom. Então, pessoal, agradeço a presença de todos vocês, agradeço aí a colaboração, né? As nossas aulas estão ficando bem bacanas aí, vocês estão participando, então isso está me deixando bastante animado, né? E assim, ó, pessoal, aproveitem, tirem dúvidas, o que vocês precisarem aí de socorro, vocês sabem que podem contar comigo, tá bom? Estamos aí para ajudar vocês a ingressar nesse universo universitário aí, que é um universo bastante interessante, tá bom? Então, por hoje, eu me despeço de vocês e deixamos, né, então, a expectativa para a nossa próxima aula no dia 10, tá bom? Pessoas, fiquem bem, tenham um excelente final de semana, tá? E até a próxima aula. Pessoal, só aproveitando esses últimos minutinhos, quem não deu o nome ainda para a chamada, que eu só pedi ali no chat, faz rapidinho antes de eu terminar a gravação para ficar salvo no arquivo de texto também. Obrigado, professor, pela aula. A gente se vê então no dia 10 de novo, né? Isso. Uhum. E eu falo com o professor até lá. E o Não? pessoal, só não esqueçam que sábado a gente tem 2 aulas de física por conta dessa alteraçãozinha durante a semana aqui no calendário, tá? Então é muito importante que vocês não faltem no sábado, senão vocês perdem assunto de 2 aulas de física, tá? Pessoal, só para avisar, eu vou, desses slides, depois eu vou salvar eles em PDF, eu mando eles para o Alan, e daí ele disponibiliza para vocês, aí, tá bom? Caso alguém queira esse material para dar uma revisada, eu vou deixar ele disponível para todos vocês. Isso, obrigado, professor. Não tem ele que.